Precisamos de 500 inscritos no canal para que ele comece a gerar dinheiro. A renda será doada para pessoas em situação de vulnerabilidade. Nos ajude compartilhando este vídeo para uma pessoa querida. Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, no influxo da gratidão por tudo que a vida nos oferece. Nós te agradecemos, Senhor, pelas horas felizes em que somos contemplados pela alegria e pelo amor. Igualmente te agradecemos, Senhor, as horas menos felizes, em que somos convidados a testemunhar a fé e a exemplificar o amor. Nós te agradecemos, Senhor, pelos convites que nos chegam através do próximo, para que sejamos melhores a cada dia e construamos sentimentos pacificados em nossos corações. Benditas oportunidades que nos chegam. Mestre querido e bom, em seu nome e em nome dos bons espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos nesta manhã as reflexões deste dia. Que estes ensinamentos, Senhor, possam calar fundo em nossas consciências, nos preparando para viver melhor a cada dia mais. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os aflitos, e o item que nós estamos estudando é o esquecimento do passado. Nós consideramos esse item da máxima importância para nós compreendermos a reencarnação, o planejamento reencarnatório, né? Os compromissos. Sem compreender o passado e o seu relativo esquecimento, nós não compreenderíamos por que trouxemos características que nós não sabemos de onde vêm. Já sabemos hoje, mas não sabíamos, né? De onde vêm essas características, porque nós nascemos com uma condição inata de predisposições e vamos recebendo um processo educativo e estamos inseridos numa ambientação reencarnatória que facilita que haja progresso em nós, né? Para isso que a gente está no melhor tempo, com as melhores pessoas, nos melhores lugares para a nossa evolução. E todo dia nós queremos sair disso. Nós queremos sair das pessoas, dos lugares e das situações. Porque não entendemos ainda que a misericórdia de Deus nos oportunizou estarmos perto daqueles com quem eu vim aprender sentimentos que eu não possuo. Sem esta definição, nós vamos ficar querendo fugir, querendo escapar, querendo evitar. E são aquelas pessoas que vão se apresentar para nós e que estão na nossa vida, tipo, há séculos, né? Então, o esquecimento do passado não é um obstáculo para nós aproveitarmos a experiência atual. Por que não é um obstáculo? Porque esse esquecimento é tênue. É um véu. Aquilo que nós precisamos apresentar está explícito em nós, não está escondido. E é na adolescência, a partir da puberdade, que se inicia, então, esse processo de evidenciação dos conflitos existenciais, né? Das dificuldades dos reencontros, de uma personalidade que emerge que a gente não conhecia em nós. Então, a adolescência, quando os hormônios sexuais secundários começam
a ter uma maturidade, uma manifestação, esse freio que nós tínhamos entre o passado e o presente, ele vai se afrouxando e as nossas questões vão se evidenciando. Muitas pessoas passam a adolescência, nem era sobre a adolescência que a gente ia falar, mas vou seguir aqui o fluxo. Na adolescência, muitas vezes uma pessoa não passa nenhum conflito, nada grave. Passa tranquilamente a sua adolescência até a idade do jovem adulto, lá pelos 20 anos, significa que é um espírito menos atormentado nessa questão. Que as questões de ebulição das emoções não foram tão grandes. Mas outros de nós passamos crises e crises, né? E o primeiro ponto que o espírito que não entende o planejamento reencarnatório, que é 99% da humanidade, não entendem, não mergulharam nisso para compreender, vão se rebelar. Por isso que a rebeldia, ela é própria desse momento da adolescência. É uma rebeldia dizendo, eu sou contrário ao planejamento reencarnatório que eu trouxe. Ele não sabe que está dizendo isso, mas está dizendo isso, está vivendo isso. Eu não aceito essa condição, etc. Né? Então, o planejamento reencarnatório talvez não seja, até onde me é dado saber, tão profundamente estudado quanto deveríamos, quanto ao nosso. Não é a teoria do planejamento, quanto ao nosso próprio planejamento reencarnatório, né? Por isso que na casa espírita a gente precisa ter vários grupos pequenos em que nós estejamos com aquelas pessoas nos auxiliando a perceber, a definir o planejamento reencarnatório. Isso traz uma motivação maior para a gente sair da cegueira, né? Então, a gente sabe que a lembrança nos perturbaria, porque uma coisa é eu identificar as tendências, as predisposições, outra coisa é eu ter recordações vivas, que isso também é possível a nível de sonhos. Nós temos vários níveis de sonhos, e um dos sonhos que muitas vezes revela o nosso passado é um sonho, eu sonho com alguém que eu conheço bastante, mas não tem a característica que eu conheço hoje. O contexto que aquela pessoa está inserida não é o mesmo que eu conheço hoje. E, enfim, eu tive um flash do meu passado com aquela pessoa. Se eu tive um flash, é porque me foi dado entender isso. Não é aleatório. Que é um estímulo que eu estou recebendo para saber o significado daquela pessoa na minha vida e o que é que eu vim construir com ela. Então, nós vamos entendendo que o passado se projeta no presente e que o tempo real que nós vivemos é o tempo presente. É com o momento atual que eu não poderia perder oportunidades, é que eu vou construir um presente tão mais brilhante e feliz que reorganize essas matrizes doentes do meu passado, chamado quadros de memória. Ontem nós falamos da mãe, né? Que recebe um desafeto e aprende a amar. Aprende a amar, isso é renovação dos quadros de memória, né? Então, o Evangelho diz assim, o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante daqueles que houvesse ofendido. Olha, nem precisa lembrar, a gente sente que aquele espírito não é ainda um amor, um afeto, uma amizade. A gente sente uma antipatia, uma aversão. E é por esses que eu sinto antipatia e aversão que são os principais personagens do meu planejamento reencarnatório. Pasmem. Sabe aqueles que você nem quer ver? Que você evitou, que fugiu, que não viu? É aquele que chama professor. Ele é o seu professor.
que Emmanuel fala professor diferente. Ele é que veio te ensinar o perdão, o respeito, a amizade, porque se você não gosta dele e ele não gosta de você, seguramente vocês fizeram mal um ao outro. Nós não somos vítimas desta pessoa ou destas pessoas. Há um acompliciamento. E é por isso que, se nos fosse dado perceber o passado, como nós somos pessoas magoadas e, portanto, vingativas, ao saber o que você foi no meu passado, muitas vezes eu te acusaria todos os dias, está vendo? Você foi isso, você me fez aquilo, você me jogou no abismo e tal, e tal, e tal, e tal. Porque nós fazemos isso ainda com os fatos de hoje. Há pessoas que estão ainda com difícil problemas de casos há 10 anos atrás, de problemas de relacionamento há 5 anos atrás, que ficaram presas nisso, porque 5 anos atrás já é o meu passado. E nós sofremos uma fixação neste passado, seja o passado desta encarnação, seja o passado de outras encarnações. E ao nos fixarmos com o mal que há em nós do passado, nós vamos visitar aquelas cenas traumáticas que está no nosso inconsciente, a gente não vai lembrar, mas vai trazer emoção, pensamento, sensação, vai trazer toda a carga vibratória daquele passado. Isso não lembrando, hein? Imagina se lembrássemos. Todas as vezes que nós falamos, eu fui invigilante, eu posso dizer, eu fui invigilante porque hoje eu mergulhei no meu passado não resolvido. Que pode ser de 10 anos, 5 anos, 100 anos, 300 anos. Eu mergulho nessas imagens mentais que estão vivas em mim e fico fixada. Aí os relacionamentos de hoje ficam contaminados com a carga vibratória de outras encarnações. Eu reajo com a pessoa com a mesma paixão doente de 300, 400 anos atrás. Eu não vejo o espírito hoje, porque eu estou presa no meu passado, então eu vou interagir com a pessoa do presente, trazendo uma carga emocional que não é de agora, é do passado. Por isso que nas assistências fraternas ou nesses grupos que nós precisamos ter na Casa Espírita, para essa reflexão entre os seus trabalhadores evangelizadores, é de fundamental importância para a gente discernir o nosso processo reencarnatório. Então, nós estamos falando, Deus nos deu para nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e que pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas e nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, assim, consciência, que é uma aquisição evolutiva do espírito, ligado à sua moralidade, aos seus sentimentos nobres, esse é o nosso sensor. O que vai fazer o nosso discernimento? O estado de consciência. Como se fosse uma voz interior que nos dirigisse. Mas para essa consciência estar despertada, eu preciso ser uma pessoa bondosa, eu preciso ser uma pessoa fraterna, eu preciso ser uma pessoa justa, ou seja, os básicos valores do relacionamento precisam existir para que essa consciência se manifeste. Porque, do contrário, o que vai se manifestar são as tendências instintivas, conforme fala o Evangelho. Então, Deus, a lei, nos permite tendências e consciência. Esse é o recurso para eu montar o meu passado. Se eu analisar as minhas tendências, as minhas habilidades, a minha característica de personalidade, eu vou ter indícios fortíssimos do passado que eu trouxe para transformar. E como não é só de passado que nós vivemos, eu trouxe também potencialidades e faculdades morais e intelectuais para expandir.
São coisas diferentes que vão gerar o objetivo da minha existência na Terra. Tanto as minhas potencialidades na forma de faculdades intelectuais e morais, para expandir, porque é o recurso valoroso do espírito, quanto sanear o que aqui no Evangelho falam, tendências instintivas. E tira ou obscurece temporariamente o que nós não podemos acessar. Porque se acessássemos, nós nos perturbaríamos irreversivelmente. Então, a memória do espírito total, nós não temos acesso. Nós temos acesso a um fragmento dessa memória a nível de tendências, de instintos, de impulsos, de características que estão superficializadas naquilo que nós chamamos de anterioridade. Então, que nós possamos refletir bastante hoje sobre nós mesmos, né? E se vocês quiserem em casa, façam um gráfico, escrevam quais são os seus valores, suas habilidades, as potencialidades que você veio para desenvolver e, do outro lado, quais são as tendências instintivas, as predisposições mórbidas, os pensamentos doentes, as fixações mentais. Coloquem isso para já irem fazendo uma avaliação de recursos e dificuldades, para nós sairmos resolvidos desses quadros doentes de memória. Aqueles espíritos que ainda não acreditam na reencarnação têm o hábito de dizer que se a reencarnação existisse, nós nos lembraríamos, né? E que não tem lógica, mas a grande lógica de Deus, nosso Pai, chama amor. E Deus, por muito nos amar, Ele estabelece como condição ao nosso equilíbrio na Terra o esquecimento do passado. Então, toda vez que a gente analisa um tema que está no Evangelho, nós precisamos trazer o tema para a nossa intimidade. O que isso significa para mim, como espírito? O que significa, nesse momento evolutivo em que eu me encontro na Terra, esse item que o Evangelho nos traz, denominado esquecimento do passado. Que significado tem para mim? Porque se nós não fizermos essa pergunta e não compreendermos em nós, isso é só mais um tema que a gente pode chamar teórico ali no Evangelho, um tema que nos parece mais uma teoria do que uma coisa prática, que não tem repercussão em nós. Então vamos perguntar, o que esse tema desperta em mim? Então, ao fazer essa pergunta, nós vamos entender algo muito importante. Até quando nós vamos ter esse esquecimento do passado? Será que é para sempre? Porque isso é uma necessidade de agora. Então a resposta para isso é assim: enquanto nós tivermos reajustes a serem feitos na nossa vida como espírito, nós vamos ter a bênção do esquecimento do passado nas reencarnações sucessivas. E por que é assim, né? Vamos pensar quanta coisa de verdade
ainda existe dentro de nós, armazenado na memória, mas que não foi planejado para nós solucionarmos nesta existência, mas que ficou lá para que um dia nós possamos nos ajustar, está lá. Há coisas tão graves, que Deus está aguardando nosso amadurecimento espiritual para que a gente possa ressarcir a nossa consciência em relação aos atos praticados contra a lei de Deus, que estão em nós e que nos condenam a ficar num mundo de provas e expiações. Então, imagina se nessa existência nós pudéssemos lembrar de tudo. Alguém teria que nos colocar numa jaula. Não suportaríamos. Porque às vezes, quando a gente comete um erro grave, a gente já para a existência, já não quer mais seguir, já quer se matar, né? Então, nós não temos ainda estrutura psíquica, não temos estrutura psíquica para lidar com o mal praticado por nós mesmos. A nossa estrutura psíquica é muito frágil, porque a única coisa que fortalece o psiquismo a ponto do ser suportar qualquer coisa chama bem, o bem, a verdade, a caridade, a benevolência, a fraternidade, as estruturas construídas na base da moral, da ética. Então, enquanto esse edifício não sobe, enquanto nós não nos estruturamos com valores de vida eterna, nós necessitamos, como o ar que nós respiramos, do esquecimento do passado. É uma necessidade total, tremenda. Como a Célia colocou, e que vale a pena nós refletirmos, quando alguma coisa acontece nessa existência, que nem é tão grave, que alguém se insurgiu contra nós ou fez alguma coisa, nós criamos uma antipatia e toda vez que nós voltamos naquele pensamento, a gente se envenena, porque lembra do fato, lembra daquela palavra, lembra daquela frase, lembra daquele gesto, e aí o que nós fazemos quando nós voltamos no passado recente dessa existência e nos lembramos que alguém fez alguma coisa conosco? Naquele momento, que acessamos a nossa memória presente, nós infectamos o perispírito e o corpo físico de larvas mentais. Um fato que aconteceu. Imagina se nós acessássemos tudo que não foi resolvido até hoje. Não haveria a menor possibilidade de estarmos aqui. A bênção do esquecimento do passado. Então, Emmanuel tem uma lição que eu gostaria que nós estudássemos hoje, que é espetacular, chamada A Lição do Esquecimento. É do livro Família. Então, ele começa assim: não fosse o ouvido temporário, ouvido no sentido do esquecimento, né? Não fosse o ouvido temporário que assegura o refazimento da alma na reencarnação, segundo a misericórdia do Senhor
que lhe orienta a reta justiça, de certo, teríamos no mundo, ao invés de escola redentora, a jaula escura e extensa, onde os homens se converteriam em feras a se digladiarem indefinidamente. Então, olha que imagem espetacular que Emmanuel nos traz. No lugar de uma escola, estariam em jaulas. Literalmente, porque a gente olharia para uma pessoa, você é aquele? Peraí, você é aquela? Né? Nossa, pensa bem, que estado de perturbação nós entraríamos. E não conseguiríamos de maneira nenhuma construir nada. Porque quando estamos fixados no passado, voltando ao tema que nós começamos, quando a gente começa assim, aquele dia que você fez isso e tal, quando a gente fica, o presente se esvai e nada se constrói. Então, para que nós possamos construir o presente, nós temos que estar aqui e agora, a cores e ao vivo. E esse esquecimento, ele é essa bênção, porque não me lembrando de quase nada, ou de coisa alguma, eu tenho muito mais chance de viver aqui e agora. E aí ele diz, não fosse o dom do esquecimento. Olha o que ele diz, dom. Ele eleva o esquecimento no patamar de dom de Deus em nós. Não fosse o dom do esquecimento que envolve o berço terrestre e o ódio viveria eternizado, transformando a terra em purgatório angustioso e terrível, onde nada mais faríamos que chorar e lamentar, acusar e gemer. Olha que espetáculo de entendimento, né? Ele é bem claro. Por quê? Porque vamos pensar, cada um de nós pensa para si. Nesta existência, quando a gente olha, nós certamente olhamos e falamos assim, nossa, isso aqui eu não precisava ter feito. Aquilo ali, nossa, não foi um bem, nem para mim, nem para ninguém. Aquela situação, pelo amor de Deus, que é arrependimento, né? Então a gente vai observando, nesse momento de pandemia, né, que muitos entes queridos estão partindo, não antes da hora, na grande maioria, nós olhamos para nós mesmos e muitos de nós diz isso, como eu não soube aproveitar aquela presença. Se eu pudesse voltar, quanto tempo eu gastei com coisas que não tinham nenhum significado e eu não estive suficientemente com aquela pessoa. Não aproveitei aquela presença, aquelas vibrações que me alimentavam, nem percebi. Então, quando a gente olha para a nossa existência, nós temos arrependimentos. Só não tem arrependimento o espírito está muito endurecido. O espírito que está 1000% ensimesmado, que não vê nada e coisa alguma, pode ser que ele, encarnado, não tenha arrependimento. Mas esse estado não vai durar muito, né? Porque a cortina vai fechar a qualquer hora. Então, agora, aqui, nós temos arrependimentos. Se temos lucidez, temos arrependimento. Então, vamos pensar. Junta os arrependimentos que eu tenho dessa existência, que não vai dar mais para eu ajustar. Não vai dar. Porque já passou
as coisas já aconteceram, já está na memória e está lá, né? Junta o que eu estou armazenando nessa existência, a da última, a da penúltima, a de 2.000 anos atrás, de 5.000 anos atrás, porque não ajustei tudo. Então vamos pensar, quantas existências ainda me faltam para que eu diga assim, olha, não preciso mais do esquecimento do passado. A resposta para isso, ela é diretamente proporcional ao quanto nesse momento da minha vida eu realmente determinei para mim que vou sair desse ciclo vicioso de uma reencarnação atrás da outra, só para vir aqui, ficar dando uma esquecidinha, fazendo alguma coisa, volta, dá outra esquecidinha, faz mais alguma coisa e assim por diante. É esse processo que a gente tem que interromper. Daqui para frente, absolutamente nada contra as leis divinas. Aí a gente começa realmente a fazer os ajustes. Aí é só ajustar, né? Então, quão importante é nós ouvirmos de Emmanuel isso que ele diz, né? Que se não fosse esse esquecimento, nada mais nós faríamos na Terra. Olha a força dessa palavra. Nada mais nós faríamos na Terra que não fosse chorar e lamentar, acusar e gemer. Né? E aí, na nossa infantilidade, a gente bate na porta de alguém e fala, você não quer ler minha mão? Né? Você não quer falar para mim o que eu fui? E aí a gente não compreende, né, o que o Evangelho está nos dizendo. E quando alguém diz para nós, porque às vezes isso acontece, né, inadvertidamente alguém diz, porque essas revelações, nós que somos espíritas, é comum na casa espírita alguém fazer uma revelação, alguém na hora de um atendimento, na hora de um momento, ter uma percepção, mesmo que acanhada, nós termos aquele movimento de alma. Mas revelar isso pode ser um grande caos, porque pode levantar um véu que não é para ser levantado. Nunca, jamais, em tempo algum, aquela pessoa deve saber do que permeou no nosso pensamento. Nunca, jamais, em tempo algum. Porque aquilo seria altamente perturbador. Mas por que que os espíritos superiores abriram uma festinha para nós? Por que que eles abriram? Para que a nossa palavra fosse mais assertiva, para que nós pudéssemos acompanhar mais de perto, para que nós pudéssemos ter um raciocínio mais lógico e palmilharmos com aquele espírito no caminho e ir amparando, sem jamais ficarmos naquela posição de revelar alguma coisa. Porque muitas vezes, quando a gente revela, o que a gente pode estar querendo? Nós podemos estar querendo destaque, olha, aquela pessoa ali vê coisas, escuta coisas e tal, né? Então, aquilo pode gerar ao redor de nós pessoas nos rodeando, nos assediando, e tem gente que gosta disso. Então, é muito importante que nós não fiquemos por aí querendo saber de coisa nenhuma. É melhor que nós não saibamos de coisa nenhuma sobre o passado, já que o véu se estabeleceu para nós, né? Evidentemente que existem processos terapêuticos feitos por profissionais habilitados
treinados para isso, com responsabilidade, e que muitas vezes vieram realmente com uma tarefa expressiva nesse sentido, não é disso que nós estamos falando, né? Nós estamos falando das revelações mediúnicas que as casas espíritas muitas vezes fazem e que levam companheiros que não estão preparados para ouvir certas questões a angústias que muitas vezes se perpetuam. Então vamos refletir sobre isso, fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, te buscando a presença, Senhor, para que nesta hora abençoada, ao compreendermos mais e mais as lições vivas do Evangelho de Jesus, que é a revelação viva de Deus nosso Pai para nós na terra, possamos nos tornar espíritos mais preparados para viver aproveitando o presente, as horas que passam, para construirmos em nós a luz do amor. Envolve-nos nesse instante, Jesus, com suas vibrações luminosas, para que possamos nos fortalecer, possamos nos entregar com alegria e bom ânimo a esse momento tão especial da nossa vida e aproveitarmos esta reencarnação para nos ligarmos definitivamente ao seu coração amoroso e nos fazermos cristãos. Fluidifica, Jesus, a nossa água, para que possamos nos alimentar das vibrações mais sublimes e com isso nos fortalecer. Que nesse instante o Senhor nos abençoe, a nós e a nossa família, e a família de todos que nos cercam e de toda a terra. Ampara, Jesus, com esta equipe socorrista, todos os nossos irmãos tão queridos, registrados no caderno de vibração da nossa casa e das casas irmãs, que eles possam ser visitados. Nossos irmãos que se encontram enfermos nos hospitais, nas enfermarias, nos lares. Que a bênção do seu amor alcance a cada um. E que nesse instante, Jesus, estendamos as nossas mãos para oferecer do que temos de melhor. E rogamos que toda a nossa pátria amada, seja iluminada nesta hora. Que cada brasileiro, Senhor, possa ocupar o seu lugar de cristão, fazendo o melhor, amparando aqueles que o cercam, envolvendo-os com as vibrações mais amorosas. Que nesse instante, Senhor, nós possamos estabelecer contigo o compromisso de realizar o que viemos fazer na terra, para que possamos retornar ao mundo espiritual felizes,
Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre.